Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 34. A palavra de Deus vem a Ezequiel dizendo que ele profetizasse contra os pastores de Israel. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos fala sobre a responsabilidade do atalaia de avisar o povo. E também o castigo que viria sobre Israel por conta da sua negligência espiritual. Agora no capítulo 34, a palavra de Deus nos diz assim no versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Nessa passagem, o Senhor Deus nos fala sobre a infidelidade dos pastores de Israel. Os pastores de Israel, nesse contexto, eram os sacerdotes, os profetas, os reis, aqueles que tinham alguma função de liderar o povo de Deus, o povo de Israel. Esses pastores, esses homens que lideravam o povo de Israel, tinham se corrompido, não estavam apacentando o povo, não estavam cuidando do povo, pois o pastor ele cuida das ovelhas, ele guia as ovelhas a águas tranquilas, a a bons alimentos, para que o rebanho se alimente e ali possa crescer de forma correta. Os pastores de Israel não estavam fazendo isso. Os pastores de Israel estavam apacentando a si mesmos, ou seja, estavam somente pensando em si, estavam cuidando apenas de si mesmos, estavam comendo a gordura, se vestindo de lã, estavam se aproveitando, do seu salário, se aproveitando dos seus benefícios como pastor, mas não estavam cuidando do seu rebanho, do rebanho que Deus havia colocado em suas mãos. E o Senhor diz no versículo 8, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. No versículo 14, o Senhor diz: Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor aqui nos diz que Ele mesmo apacentará o seu povo, o povo de Israel. O Senhor diz, no versículo 22 também: Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Além de julgar os pastores de Israel, o Senhor também nos diz aqui que ele julgaria entre ovelhas e ovelhas, ou seja, a responsabilidade de cada um no meio do povo também. Nós podemos aplicar isso na igreja do Senhor nos dias de hoje. Além, do Senhor julgar, do Senhor tratar com aqueles pastores que não exercerem a sua responsabilidade,
da forma correta, o Senhor também julgará entre ovelhas e ovelhas, julgará entre membros da igreja do Senhor, aqueles que não cumpriram com a sua responsabilidade, pois ele é o sumo pastor. Glórias a Deus. E nos demais versículos, o Senhor nos diz, no versículo 30, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio a tantas tribulações, o Senhor dá a promessa ao seu povo que ele mesmo os apacentaria. Louvado seja o nome do Senhor. Possamos meditar nessa palavra. O Senhor enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para resgatar o seu povo, no tempo determinado por ele. Israel, que hoje, em meio a tantas guerras, mesmo assim, muitos endurecem o seu coração e não reconhecem o Senhor Jesus como o seu libertador. Mas, no tempo determinado por Deus, muitos deles irão reconhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus irá reinar sobre essa terra nos 1000 anos que estão profetizados no livro de Apocalipse. Todas essas profecias irão se cumprir plenamente e o nome do Senhor será glorificado. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e esperar firmemente nas promessas do Senhor em nossa vida. Tenha uma excelente sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.